Boa tarde a todos, está começando mais um Café e Filosofia e hoje cá estamos com o professor, mestre em Direito e advogado também, Pedro Henrique Marangoni, que além de ser um profissional excelente, né, a carreira acadêmica dele dispensa comentários, é sem dúvida um ser humano maravilhoso, incrível, uma pessoa fantástica, de convívio até pessoal e tal, então assim... A conversa será extremamente fluida, extremamente interessante, extremamente agregadora para todos. Hoje, como já anunciado nos programas anteriores, e como título do programa, nós falaremos sobre direito penal. Tentaremos trazer para o público, para a massa, para os grandes ouvintes aqui, um pouco desse ramo do direito que está sempre, né, sendo motivos de polêmica, de discussões, de embates, de discordâncias, perdão. E hoje tentaremos trazer um pouco mais, né, desse ramo do direito tão incrível e mais palatável para o público também. Então, Pedro, já passando para você, primeiramente, muito obrigado pela presença, é muito maravilhoso ter você aqui, dando um pouco de conhecimento para todos. E já para entrar no tema, o que é o direito penal? De onde ele vem? Obrigado, Wellington. Eu que fico grato pelo convite. E já respondendo a sua pergunta, é interessante nós não observarmos o direito penal diretamente ao direito penal. Quando nós falamos em direito penal, nós temos que observar o globo direito. Então, tudo que envolve o direito. E por que nós precisamos do direito penal? Então, pense da seguinte forma. O direito seria um céu à noite, um céu escuro, com algumas estrelas. Todo esse céu seria todos os ramos do direito e as estrelas e o direito penal. Ou seja, o direito penal é só utilizado em alguns momentos. Mas o que seria o restante deste céu? A parte escura, vamos assim dizer, sendo que as estrelas seria o direito penal. A parte escura nós podemos falar do direito civil, do processo civil, do direito tributário, do direito do trabalho e diversos outros ramos do direito. Esses ramos do direito, nós podemos dizer que eles tutelam alguns direitos. Então, o sentido de tutelar é cuidar. Enquanto o direito penal, ele tutela bens jurídicos relevantes. Então, não são quaisquer bens jurídicos, mas somente os relevantes. E daí nós temos o direito penal. É importante aqui nós dizermos que nós temos o processo penal e o direito penal. O direito penal nós chamamos de um direito material. Ou seja, aqui questionamos: este agente, ele cometeu um crime mesmo ou não? E qual será a pena deste agente? Enquanto no processo penal, nós observamos como que será feita a análise para essa condenação e como que será estabelecida a pena. Então, grande parte das discussões que envolvem um âmbito criminal são atreladas ao processo penal. E não ao direito penal puro e simples. Exatamente. Então, você liga a televisão, você vai assistir processo penal. Então, anulou o processo do Lula. O Sérgio Moro, o que é que vai acontecer? Que ele era juiz. O Sérgio Moro fez a prisão, que era uma condição coercitiva. Tudo isso faz parte do âmbito do processo penal. Rapidinho, talvez só para o pessoal conseguir se localizar mais, acho que a lei mais famosa que todo mundo fala, a lei da Maria da Penha, que é famosíssima e tudo mais, ela seria o quê? Uma lei processual daí que endurece a pena da pessoa ou ela cai naquilo que a gente chama de direito penal? Olha, muito importante você tocar nesse ponto, porque quando nós falamos em lei Maria da Penha, nós temos um desconhecimento grande por parte das pessoas do que é realmente a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha possui um grande viés processual. Veja só, a Lei da Maria da Penha ela não cria crime. A Lei Maria da Penha ela cria medidas protetivas para a mulher, e isso daí está no âmbito processual.
Então tá, uma mulher sofreu uma agressão. Vem a Lei Maria da Penha e diz o seguinte: vamos te proteger. O seu agressor tem que ficar longe agora 1 quilômetro de você. O seu agressor não pode te ligar. O seu agressor não pode fazer mais nada com você. São medidas protetivas. A Lei Maria da Penha, ela não cria crime propriamente dito. O crime ainda será as lesões corporais, a ameaça, dentre outros crimes ali que estão previstos e são comuns no Código Penal. Mas uma grande mudança que nós temos na Lei Maria da Penha é o seguinte, já que nós entramos aqui no assunto, a Lei Maria da Penha, ela torna os crimes incondicionados à representação. Isso é processo. Veja só. Então, Wellington, se hoje uma pessoa leva um cambão na rua, ela apanha. Só que, quando ela apanhou, não foi nada muito grave. Aliás, ficou com o olho roxo, um hematoma aqui, outro hematoma lá. Ela não... No outro dia já conseguiu ir trabalhar, todo roxa, mas conseguiu. Ela não quebrou uma perna, não foi nada disso. Nada que lesionasse ela por mais de 30 dias. Apanhou, mas nada muito grave. Então é uma lesão corporal leve. Você pode dirigir-se à delegacia e dizer o seguinte: eu quero representar. Logo, o delegado vai abrir uma investigação e depois, se você manter a sua palavra, eu quero continuar, eu quero manter a representação, que nós chamamos continuação de representação, continuar com o processo. O processo segue. Então, o Ministério Público vai elaborar uma peça processual. Então, pensa da seguinte forma, que um processo, assim como o motor de um carro, ele possui várias peças. E a peça inicial a ser colocada num processo penal se chama denúncia, que é feita pelo Ministério Público, onde o Ministério Público vai descrever todos os fatos ali. Então você, quando você apanhou, você fala: eu quero representar, ou seja, eu quero que esse crime seja julgado, processado. Isso é uma representação. O que aconteceu com a Lei Maria da Penha? As mulheres sofriam agressões, elas dirigiam-se à delegacia naquele momento, e depois, passado um tempo, começavam as investigações, elas retiravam o que nós chamamos de retirar uma queixa. Hoje já não é mais possível, porque hoje nós falamos que é uma ação pública incondicionada à representação. O processo vai... O processo vai. A mulher pode chegar lá, falar: não quero mais. Não, o processo vai continuar correndo. Até porque é uma questão social, porque a gente sabe obviamente que as mulheres, elas sofriam ameaças, sofrem ameaças, com e certeza. muitas vezes não tiravam por ameaça, né? Exatamente, claro. E também na perspectiva de que, olha, essa mulher sofreu uma agressão, não é só um problema dela, é um problema nosso. Nós, como sociedade, queremos ver o julgamento daquela pessoa. Ainda que, eventualmente mesmo, ela não queira por uma vontade própria. Agora, nesse mesmo sentido, o furto. É bem interessante observar o furto. Diferenciar já o furto de roubo. A galera costuma confundir. O furto é quando você subtrai algum objeto, coisa alheia, móvel, para si ou para outra pessoa, sem utilizar uma grave ameaça, sem utilizar uma agressão física. Então você simplesmente vai lá e pega de fininho o objeto, então pega e sai correndo. Você não ameaça, você não agride ninguém. Agora o roubo é quando já tem uma agressão, já tem uma ameaça, olha. Ou a vida ou a bolsa. E essa agressão é física ou psíquica também, né? Sim, uma agressão... Psíquica seria mais uma grave ameaça, né, nesse sentido. Exatamente. O furto, então se alguém foi lá na sua casa e fez um furto, você não pode sentir dó da pessoa, vamos assim dizer. Falar: não, furtou minha bicicleta, mas a bicicleta estava lá parada. E nesse sentido, não quero processar essa pessoa, não. Não quero que um processo continue. E eu me recordo que quando... Eu trabalhei propriamente lá no gabinete do juiz. Na época de estágio, tinha muitas dessas pessoas que chegavam e falavam: esquece isso. Esquece esse processo, já foi. Aquilo não me causou um dano monetário muito grande. Mas o juiz dizia o seguinte: olha, não é isso que nós queremos saber. Independente se você quer ou não que esse processo continue, o processo vai continuar. Então tudo isso são questões de processo.
e não questão de direito material, que é o direito penal. Então, quando eu falo direito penal, é outra história. O furto que você praticou é crime? É essa a pergunta que eu faço em direito penal. No processo penal, nós vamos analisar provas, fazer todo um procedimento, e, inclusive o que eu acho muito interessante do processo penal, que ele é muito observado como um jogo hoje. Inclusive tem autores que escrevem que é teoria dos jogos dentro do direito processual penal. E se vocês estão ligados, surgiu uma discussão recente aí do juiz de garantias. Sim, sim. E uns acham que é o céu, outros acham que é o inferno. Exatamente. É algo difícil um pouco de implantar isso dentro de um sistema judiciário que já está consolidado. Por que você acha? Porque falta gente ou porque mudaria muito os trâmites? Observe, então, antes, falando que é um pouco juiz de garantias, né? Bem rasamente. O juiz de garantia, ele está mais apegado ele é muito importante em processos longos. Nós temos, como comum, alguns processos curtos. O cara foi lá, matou, teve um inquérito, o cara confessou, depois tem um processo julgado e ele vai para júri. Então teve o roubo. É um processo simples. Agora tem processos, por exemplo, a Lava Jato, são gigantescos. Onde a denúncia, aquela denúncia que eu havia dito, é uma peça processual gigante. Agora imagina o juiz tem um pedido de uma prisão, já ali uma prisão preventiva, e ele vai fazer uma análise do inquérito processual, se vai prender mesmo ou não aquela pessoa. Essa análise, o juiz já vai gastar muito tempo nela, lendo toda a investigação. No final, a hora que ele já leu tudo, ele vai pegar a parte da defesa. Ele já está cansado. Ele não quer ver mais nada. E o juiz dá lá a decisão. Não, prende essa pessoa preventivamente. Ok. Assim, só para entrar num âmbito filosófico do negócio, o juiz de garantias, ele parte de uma premissa de que é para garantir para o réu uma melhor, digamos assim, imparcialidade do juiz que vai julgá-lo. Exatamente, né? Exatamente. Então, veja. Então, o juiz dá uma decisão. Esse mesmo juiz, no nosso sistema hoje, ele vai dar a sentença. Agora eu te pergunto, que sentença você acha que ele vai dar? Você acha que ele vai trocar de opinião no meio do processo? É difícil. Alguns autores dizem que o juiz já tem uma visão viciada, podemos assim dizer. Eu dificilmente trocaria de opinião. O juiz de garantia, ele busca fazer o seguinte: troca o juiz. O juiz que fez a prisão, que conduziu a investigação, não será o mesmo juiz que vai conduzir o processo. Então, são duas coisas ali diferentes. Uma investigação, que é um processo administrativo, e depois o processo penal mesmo. Então, troca o juiz para o fim de garantir um juiz mais imparcial. Então, esse seria o juiz de garantias. Seria algo interessante, mas veja, é um pouco mais difícil de ser implantado, principalmente, por exemplo, Chambré. Chambré tem um juiz, meu professor, excelente. Mas como que nós faríamos um juiz de garantia nessa situação? É um pouco mais difícil. É um pouquinho mais difícil. Porém, hoje o nosso papo aqui é sobre direito penal. É legal, assim, a conversa vai indo e os tentáculos vão surgindo, né? Tem muita coisa para falar. Muita coisa para falar. Então, só esclarecendo, você é um colega estudante de direito, sabe muito bem como funciona isso. Então, nós temos, dentro da faculdade de Direito, 3 anos dedicado ao direito penal. Então, no primeiro ano você estuda a parte geral, que é a parte onde eu sou o professor de direito penal. Depois nós estudamos os crimes em espécie, que é dividido entre 2 anos, onde você estuda daí o homicídio, estuda o furto, estuda o roubo, o estupro, estuda os crimes em espécies, detalhadamente. E nós temos mais 2 anos aí de processo penal. Então, é um
um estudo longo. Então, assunto aqui não me falta. Mas falando de direito penal, é muito importante nós passarmos um panorama geral. Porque o direito penal não é bagunça. O direito penal ele é muito sistemático. Você vai ser absolvido? Ok, mas por quê? Provavelmente é por causa de um detalhe do direito penal. E eu quero falar sobre isso com vocês. Primeiramente, o próprio Código Penal. Então, o direito penal tem como base primordial o Código Penal. É claro que nós temos outras leis que nós chamamos de esparsas, que não é só o Código Penal, outras leis esparsas. Por exemplo, os crimes contra a ordem tributária e econômica. Não está dentro do direito penal e são crimes. Mas tudo bem. O direito penal, ele traz a parte geral. E essa parte geral que será aplicada a todos os outros crimes, por mais que esse crime não esteja previsto no próprio Código Penal. E ele inaugura o Código Penal dizendo o seguinte: não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. E é muito interessante aqui que surgem alguns assuntos polêmicos por causa desta normativa. Então, primeiramente, eu já quero dizer aqui para você que é criminalização da homofobia. Super legal esse termo. Super legal. É necessário? Nós não temos dúvida disso. Criminalizar a homofobia hoje é necessário porque é um bem jurídico relevante. E bem jurídico relevante nós utilizamos o direito penal. Como assim? Como assim bem jurídico relevante? Imagina o seguinte, para você saber o que é um bem jurídico relevante. Nós temos dois tipos de ladrão. Um ladrão que entra na tua casa e daí você tem um pincher. O seu pincher late desesperadamente e o ladrão ele fica com medo e fala: vixe, eu não vou deixar quieto esse pincher aí, ele tá possuído. Eu não vou mexer com esse cachorro. Isso daí nós imaginamos como o pincher é o direito civil, o processo civil. Agora tem aquele ladrãozão que ele entra dentro da casa e ele já dá aquela bicuda no pincher. Aí nós precisamos do Rottweiler. É aí que é o nosso direito penal, solta o Rottweiler. Que é o forte ali do esquema. Esse direito coator, que ele consegue restringir a liberdade, o que não é possível aos outros ramos do direito. Então tá. Para nós termos esse Rottweiler, que é o direito penal, não é muito simples. Mas deixando mais claro a analogia que eu fiz. Neste caso, um pincher, quando um homossexual ele é agredido, ele sofre algo semelhante ali ao racismo, ao crime de racismo, não basta o direito civil, nós temos que ter o Rottweiler. Então, nessa situação. Não basta pagar multa, né? Não, obviamente não, pagar uma indenização. Então, por isso que é necessário criminalizar. Eu não quero deixar a nossa discussão com base nisso. É algo muito raso. Você discutir, é necessário ou não é? Tudo bem. Nós temos crimes criados diariamente, eu observo como necessário. Mas a questão é outra aqui. E a questão é muito mais interessante que, para nós criarmos um crime, é preciso do poder legislativo federal. Então não é nem estadual, nem municipal, é federal. Somente a União pode criar crimes. Então tem que ser votado tanto pela Câmara quanto pelo Senado. Qualquer crime, né? Qualquer crime. Porque assim, às vezes, só abrindo um aspas aqui, a gente está no interior, daí a gente vê vereador prometendo que vai... vou fazer punir o cara que joga lixo na rua, aqui na avenida e fica preso. Não sei o quê. Então a gente sabe que tem uma incapacidade nessa promessa. Teria capacidade de punir com multa. Agora, prender é inviável. É só... E tem, viu? Tem. Mas é um desconhecimento que a galera tem. Agora... Pensa da seguinte forma, é só o poder legislativo, e nós temos que ter uma harmonia de poderes. Então nós temos o legislativo, o executivo e o judiciário. Nós chamamos isso de sistema de pesos e contrapesos, onde um faz o contrapeso do outro, mas você não pode
interferir em assuntos que são privados daquele poder. Por exemplo, criar crimes. E quem criou o crime de homofobia? O Supremo Tribunal O Federal. Supremo Tribunal Federal. Poder Judiciário. O Poder Judiciário. É inconstitucional. Qual que é a lei anterior que define o crime de homofobia? Racismo? Racismo. Lê lá a lei de racismo. Não tem como você encaixar homofobia lá. É impossível. Por uma interpretação. E de você falar, é uma interpretação extensiva. É proibido no direito penal. Interpretações extensivas. Tem que ser interpretações objetivas dentro de direito penal. Analogia também não pode. Analogia em malam partem, né? Ou seja, para fins de causar um malefício ao réu também é proibido. Então não tem justificativa jurídica. Mas deixa eu te responder com a resposta do ministro Luiz Roberto Barroso, e daí você, como professor de direito... Claro. Falar. Ele disse que se o legislativo não faz, alguém tem que fazer. Né? Se o poder legislativo está inerte, né? Está imóvel, alguém vai ter que comprar isso. Sim, essa foi a justificativa. Mas agora eu te pergunto, qual será o próximo crime que eles vão criar? Olha, o nosso governo atual, o governo Bolsonaro, salvo engano, não tenho muita certeza do que eu estou dizendo aqui não, viu? Mas se ter uma reeleição, ele vai conseguir trocar 7 ministros. 7 já ministros. Com esses dois que ele... Ele já fez a substituição. E aí, ele não vai colocar um ministro que pensa muito diferente dele. É a indicação dele. Ele pode indicar ali, de acordo com os gostos dele. E aí, qual que será o próximo crime a ser criado? A gente vê, olha, realmente, a homofobia foi algo bom. Mas nós temos a garantia que sempre será algo bom. Este é o grande problema. É você abrir margem, é você criar um precedente. Criminalizamos a homofobia e agora? O que a gente criminaliza? É alguma coisa que a gente acha que não deve ser criminalizada. Mas eu confio no judiciário. E é legal que você falou isso. O povo, e eu vou me colocar como povo, eu sou povo e tudo mais, né? A gente tem uma certa perspectiva de que como poder executivo, poder legislativo, os caras estão lá por causa do voto, né? É uma coisa muito mais popular, muito mais palpável para o povo. E o judiciário é um negócio por concurso, técnico, o cara tem que ter a formação, não sei o quê. A gente acaba achando que, o que vem daquele poder ali é técnico, é confiável, é correto, os caras estão certo. Pelo menos essa é a impressão que a gente, né, acaba tendo do poder judiciário, que ele é muito mais técnico e muito mais efetivo e eficiente do que os outros. Né? Pois é. Mas nós temos os nossos representantes. E quem trabalha no judiciário sabe que o judiciário é bom, porém tem falhas. Tem algumas falhas, algumas decisões judiciais de juízes que passaram na prova da magistratura, mas mesmo assim são decisões falhas. Então nós não podemos confiar em decisões de olhos fechados, de modo algum. Isso não é possível. Como todo ser humano, ele falha. Nós temos engenheiros, onde nós temos pontes que estão caindo, rodovias que estão rachando. Então nós temos decisões que são mal feitas. Acontece, né? Nesse sentido aqui. Mas você estava falando que, só o poder legislativo federal tem poder, né? Pelo menos oficialmente falando, né? De criar crime. E que talvez seja uma das tarefas mais importantes e complicadas do legislador, né? Criar crime. Sim. Essa ideia de crime, né, de saber o que é crime e de punir aquela conduta, né, é claro que não vem do Brasil, né, a punibilidade, a ideia de punir. Você, como professor da área, explica um pouco para nós e para quem está assistindo e ouvindo um pouco mais dessa ideia punitiva. Tem um nome específico para isso que agora me fugiu, né? Veja, viu a necessidade de punir. Era necessário qual que é a característica de uma punição hoje? Então nós falamos aqui de teoria da pena. Isso mesmo. Uma pena, ela
ela não possui hoje só a característica de punir. É uma das características da pena. É punir. Mas outra grande característica é reintegrar. E a outra característica é pôr medo. Olha, então tá. A pena tem 3 objetivos. Duas a sociedade entende muito bem. Essa de reintegrar o indivíduo na sociedade, ela ainda é um pouco mal vista. Olha, a sociedade entende muito bem, que é de punir. A de pôr medo também eu tenho minhas dúvidas. Que eu tinha um professor que dizia o seguinte: pode dobrar todas as penas do Código Penal, que os crimes vão continuar acontecendo. Brasileiro não tem medo de pena. Brasileiro, ele acha que nunca vai ser pego. Então, é uma característica. Mas, falando sobre a característica desta punição, a reintegração é da seguinte forma: nós vamos colocar esse indivíduo em uma medida punitiva, mas também que busque ressocializar ele. E as pessoas falam, mas o que foi que ele fez? Olha só, que coisa horrível. Mas sabe de uma coisa, esse cara vai voltar para a sociedade. E quando ele voltar, você acha que em um sistema punitivista ele vai voltar uma pessoa melhor? Ele vai voltar cometendo crimes agora de uma forma mais elaborada, né? Porque a primeira vez ele foi pego pela polícia, foi pego pelo nosso sistema. Agora ele já está esperto, ele vai tentar evitar. Então ele volta um criminoso melhor. Aquele ditado que ele vai fazer faculdade, né? No penitenciário. É que nem a redução da menoridade. A galera defendendo, reduz a menoridade. Então tá. Um adolescente de 16 anos foi preso, foi jogado lá na PECO, aqui em Cruzeiro. Vamos colocar aí uma pena alta, uma pena de 20 anos. Então, com todas as progressões de pena que ele tem, ele não vai ficar preso 20 anos, em uma pena de 20 anos. Então, primeiro ele passa para o regime fechado, depois para o regime semiaberto e depois para o regime aberto. Mas vamos considerar que ele ficou preso 10 anos. Com 16 anos ele sai com 26. Agora com um doutorado do crime, né? Então ele está com PhD do crime ali. Ou você acredita que ele vai sair ali, vai fazer uma faculdade, vai ser uma pessoa diferente? Até porque o grande problema é, você viu uma pessoa que cumpriu uma pena. Quem teria coragem de contratar essa pessoa? Falar, não, tudo bem, você cumpriu essa pena aqui, você matou aquele cara, então você fez um tráfico de drogas, mas eu vou te dar uma chance aqui na minha empresa, você vai trabalhar certinho, eu te dou uma chance de uma nova vida. Quem que faz isso? Olha, pode até ter, mas é difícil. E o que essa pessoa vai fazer depois que sair da PECO? Ela precisa de dinheiro. Ela vai para a vida criminosa. Não tem jeito. É muito complicado isso, né? Porque a sociedade também deveria fazer parte do processo. Não, certamente. Certamente. Então, você pode até querer punir. Mas você tem que se decidir se você quer punir ou uma sociedade mais segura. Se eu quero só punição, pode ter certeza que você vai ter uma sociedade que é menos segura, porque esse cara aqui vai sair e vai voltar a cometer delitos. Agora, eu quero uma sociedade mais segura. Então pega essa galera criminosa e bota na cabeça delas que ela não deve mais praticar crimes. Mas é muito difícil. Calma lá, nós temos alguns dados. Hoje para menor de 18 anos... ele cumpre, não é que ele vai cometer um crime e vai acontecer nada com ele. Ele não vai ficar impune. Dependendo do crime, se houve violência e grave ameaça, ele vai passar por uma internação. Fica até 3 anos. Ele vai ser julgado de acordo com o ECA. Só que ele não cometeu um crime, ele cometeu um ato infracional. Nós chamamos isso de um ato infracional. E os atos infracionais você não se pune, você se educa. Então ele passa por uma medida socioeducativa. Os atos infracionais, quem passa por uma internação, quem passa por todo este período, lá, cumprindo medida socioeducativa, eu não me recordo muito bem os dados, então vou dar dados aproximados, ok? Nós temos um índice de que 85% não voltam a cometer delitos. Nossa, isso é muito interessante. Agora no sistema penitenciário, nós temos praticamente o mesmo índice, mas que voltam a cometer delitos.
Então, olha só, é uma prova real. Ah, mas teve uma galera que voltou a cometer delitos. Já é pequeno. Olha a capacidade que o sistema teve de reeducar aquela pessoa. Então, é um sistema seguro, é esse daqui. Sistema seguro é esse daqui. Ô Pedro, por que você acha, agora vamos filosofar sobre o negócio, por que você acha então que ainda existe tanto anseio em querer machucar a pessoa, o infrator, que ele sofra, que ele fique isolado, né? Que ele tome banho gelado, que ele coma lavagem, que a gente faça ele pagar, que ele seja humilhado, tudo mais. Quando a gente vê com dados e no mundo do ser mesmo, que educar é sempre a melhor opção. Não é perfeita, mas é melhor. É exatamente a escolha que eu disse para as pessoas fazerem. Então, ela quer punição? É o que as pessoas querem, elas não estão pensando em segurança pública. Elas querem punição, aquele momento gera raiva, gera indignação. E elas querem muito mais punir do que conseguir pensar lá na frente em criar uma sociedade mais segura. Então, é esse o objetivo. Então, mas tem que matar determinada pessoa. Mata que daí não comete mais crime. Olha, vai morrer um ou outro nesse sentido. Mas tem uma grande parte que só vai ser presa. Criminoso tem que morrer. Você já dirigiu, já bebeu e dirigiu alguma vez na vida? Eu pergunto. Então você é um criminoso. Artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. É um crime, você praticou um crime. Só não foi pego. Mas é um crime. Você merece morrer por isso? Até a gente descobre, quando estuda o direito penal, que todo mundo já cometeu um crime uma vez na vida, né? Já xingou alguém? É injúria. Já falou mal de alguém? É difamação. Não, direito penal você descobre que você comete alguns crimes aí direto. Mas tudo bem. Foram algumas questões, eu falei da criminalização da homofobia. E fica essa discussão entre a criminalização da homofobia. Mas olha que interessante. A gente tem um sistema legislativo que cria algum crime, ou cria uma norma, qualquer outra norma, e um juiz aqui, pode ser de qualquer cidade, um juiz, vamos imaginar aqui em Cruzeiro do Oeste, ele pode olhar para a norma e falar, é inconstitucional. Então nós movemos uma Câmara dos Deputados, um Senado para aprovar uma normativa. Pode ser um crime. E um juiz sozinho... Em quantos juízes você já votou na vida? Nenhum. Um juiz que ninguém votou falar, não, eu não vou aplicar essa norma. Por exemplo, utilizando o princípio da adequação social dentro do direito penal. Olha, prostíbulo hoje é crime. Você conhece algum prostíbulo? Já estou falando da existência de algum prostíbulo? Óbvio. Tá aí, mas não é crime? É. Então, adequação social. O juiz, ele pode chegar e falar, olha, tudo bem, mas é aceito pela sociedade. Não é que lá algo adequado, eu não vou aplicar esse crime. É aquela coisa que acontece em algumas regiões mais ao norte, onde todo mundo pode andar sem capacete, é mais ou menos isso. Tipo, ali, beleza. A gente sabe que andar sem capacete é crime, né? Dentro do Código de Trânsito Brasileiro, não é? Andar sem capacete. Propriamente crime, eu não tenho certeza se é crime. Eu acredito que seja somente uma infração. Mas tudo bem, podemos pensar nesse sentido. Mas deve ser punido com multa. Alguma coisa. Ok, claro. Mas tem cidadezinhas lá no interior, de estados do norte e do nordeste, que beleza, pode andar. Você anda do lado da viatura, ninguém te para, ninguém faz nada. É por causa desse princípio, tipo, uma adequação social. Aqui pode, aqui é cultural, né? Aqui a gente tem que se adequar a esse costume aí, que o pessoal não anda de capacete. Olha, seria... Eu acredito mais ou menos nesse sentido, né? Uma situação até interessante. Quando eu viajei pro Nordeste a primeira vez, eu observei a galera lá sem capacete geral. Falei, nossa, e a polícia? Tudo certo. Eu não sei se tem princípio para justificar isso, vou ser sincero com você. Mas o que eu quero deixar claro hoje aqui,
Falamos aqui de alguns princípios, tudo bem. Mas o que é crime? Como que nós sabemos hoje se uma conduta ela é criminosa ou não? Nós temos que analisar a chamada teoria do crime. E a teoria do crime, ela tem 3 passos maiores. O primeiro passo, observar se é um fato típico. O segundo passo, se ele é ilícito. E o terceiro passo, observar se é um agente culpável. Então, o primeiro passo, fato típico. É uma parte enorme da teoria do crime. E essa parte da teoria do crime, ela diz basicamente o seguinte. Olha, o fato é típico quando o agente ele pratica uma conduta que está prevista em lei como crime. Então, nós temos um fato típico. E o fato típico ele se divide em uma conduta, um resultado, nexo causal e tipicidade. Então, é necessário uma conduta que tenha um nexo causal com um resultado e esse resultado seja observado e essa conduta seja observada dentro das nossas leis penais como um crime. Tudo bem. Dentro da conduta, nós conseguimos observar 2 divisões. Se é uma conduta comissiva ou se é uma conduta omissiva. Então, você não pratica um crime hoje só indo lá e fazendo. Você pode praticar um crime ficando parado. E nós temos os omissivos próprios, os omissivos impróprios. Ou seja, um crime omissivo próprio é aquele crime que você só pode cometer ele sendo omisso. Então, omissão de socorro. Mas tem aqueles crimes de omissão que você responde pelo resultado. Seguinte forma. A mãe tem um filho e esse filho, ele cai na piscina. A mãe fica lá olhando o filho, falando assim, vai, força, vai, você consegue. Quando vê a criança não consegue porcaria nenhuma, vai lá e se afoga, vem a falecer. A mãe responde criminalmente por omissão de socorro? Não, ela responde pelo resultado, o homicídio. Então, nós temos duas formas de realizar esse crime, tanto na forma comissiva quanto na forma omissiva. Mas é interessante quando nós falamos em omissão, não é qualquer um, não. Então você, por exemplo, Wellington, você tá lá fazendo sua caminhada no parque, tá lá de boa, sua corridinha, e vê uma criança correndo de bicicleta e cai no lago. E daí você pensa assim, nossa, caramba, hein, tô com esse meu shorts novo. Eu comprei ontem. Não vou entrar nesse lago tudo sujo, não. Eu sei que é raso. Mas eu não vou entrar, não. Meu shorts, minha meia. Vou ter que tirar minha meia. Meu pé tá quentinho aqui dentro. Você imagina. Nesse sentido. E fica lá olhando a criança. Você acredita que a criança vai sair do lago. Olha, não sai. A criança acaba se afogando. Você responde criminalmente por isso, pelo resultado morte? Não. Você não responde porque você não era garante daquela situação. E quem que são os garantes? São aquelas pessoas que têm um dever de garantia. Então é a mãe em relação ao filho, o salva-vidas em uma piscina. Quando você falou que, nesse exemplo, que daí eu observo e percebo que o lago é raso e eu consigo lá pegar a criança. Sim. É porque se eu perceber que é um lago fundo e eu não sei nadar, daí não tem crime, né? É, exatamente. Você não precisa ser pôr herói. a minha vida em risco. Não exige que você pratique os atos heróicos, exatamente. Mas aqui nesse caso você responde no máximo por uma omissão de socorro. E nós temos condutas que são dolosas e condutas culposas também. Isso é ótimo. Porque a gente escuta, o pessoal escuta isso no jornal 24 horas. Exatamente. O pessoal comenta bastante sobre isso. E uma conduta que ela é dolosa é quando a gente ele busca atingir uma finalidade. Eu quero matar, vou lá e mato. E a conduta culposa é quando ele não tem a intenção. O pessoal se confunde muito falando culpa de culpa. Olha, então culposa quer dizer que ele teve a culpa. Mas não é. Esquece isso. No sentido de culposa é quando não tem a intenção de praticar esse crime. Mas quem dera se fosse só isso. Nós temos divisões. Por exemplo, dentro do dolo, nós temos a característica do dolo eventual. O pessoal comenta bastante. Foi dolo eventual. E nós temos uma característica da culpa, que é a culpa consciente. Então, uma conduta culposa, ela pode ser praticada tanto por uma imprudência, uma negligência e uma imperícia.
Então você sai de carro e você atropela alguém. Porque você estava acima da velocidade, porque você não observou o cruzamento, ou qualquer outro sentido em que você errou. Não é porque você atropelou porque alguém se jogou na frente do teu carro, porque daí não seria crime, é uma fatalidade. Mas vamos supor que por uma imprudência você atropela alguém. Você pratica o crime de homicídio culposo na direção de um veículo automotor. E essa pessoa morre. Ou então você faz um acidente e a outra pessoa morre. Ou então você se acidenta e a pessoa que está do teu lado morre. Você praticou um homicídio culposo na direção de um veículo automotor. Aí nós temos as características do dolo eventual. Da seguinte forma. E se o cara estava bêbado? E o dolo eventual, ele busca analisar da seguinte forma. O dolo eventual é quando o agente ele não quer uma finalidade. Ele não quer morte. Mas ele não está nem aí se uma morte vier a acontecer. Então ele responde como se fosse um dolo. E o agente que está bêbado? Ele pega o carro bebaço. Não tem mais consciência de nada. Dirige esse veículo. E acaba atropelando alguém, ou então causando um acidente, matando alguém num acidente. Dá para entender que ele, no mínimo, assumiu o risco. Mas assumir o risco... Assumir o risco não é só a melhor forma de entender o dolo eventual. Veja só, porque o dolo eventual virou uma discussão gigantesca nesse sentido. Da seguinte forma... A pessoa, tudo bem, ela saiu bêbada. Mas ela não tava nem aí se ela fosse bater. Ela não queria bater, ela ia se lesionar também. Qual a grande diferença aqui? Se entende que ela tava num dolo eventual, ela vai pra júri. Agora, se é um homicídio no júri, a pena mínima dela vai ser em 6 anos. Agora, no homicídio culposo na direção de veículo automotor, 2. Agora, se esse cara, ele tava dirigindo bêbado, mas não é que ele só tava lá bêbado dirigindo, não. Ele tava dando cavalinho de pau, ele tava correndo no meio do público. Aí a gente consegue encaixar um dolo eventual nele. Porque agora ele não tá nem aí mesmo se uma morte ocorresse ou não. Então são detalhes. Tem um caso muito interessante, eu gosto de estudar ele até em sala de aula com uns alunos. Da seguinte forma. Foi um caso julgado pela STJ. O cara tava, ele precisava ir para o aniversário da filha dele. E trânsito de São Paulo. Claro, ele tava de moto, ficou travado no trânsito, faltava alguns minutinhos para chegar em casa. Ele pensou o seguinte: nossa, a minha esposa vai me matar. Ele teve aquela ideia brilhante. Eu vou pela calçada. E ele subiu de moto na calçada. Indo lá na calçada, né, ele acelerando aquela moto. Em um determinado momento, ele acaba colidindo com uma senhora que vem a falecer. A moto. Ele bate de moto com uma senhora que vem a falecer. Puxa. E ficou muito aquela discussão. E aí? Foi culposo ou foi doloso na característica do dolo eventual? Porque nós temos a culpa inconsciente dele conseguir prever o resultado, mas ter... Ele previu, mas ele achava que não ia. Ele confiava, ele achava que ele era o melhor piloto de moto do mundo e que não ia acontecer. Ou então ele não estava nem aí se acontecesse. Em filme isso sempre dá certo. Eu dirigi na calçada. E o tribunal jogou como dolo eventual. Por quê? Não é que ele somente foi pela calçada, mas ele enrolou o cabo da moto. Foi nesse detalhe. Falou, olha, não é que ele só pegou a calçada, foi ali, colocando o pezinho no chão, sabe? Desviando as pessoas. Não, ele acelerou a moto com gosto. No momento em que ele acelerou, nós identificamos aqui tô nem aí se eu matar alguém. Eu quero chegar no aniversário. E ele foi julgado como um dolo eventual. E nós temos outra característica aqui. Nossa, esse julgamento causa até uma indignação. Uns assaltantes fizeram um assalto em uma loja, pegaram o carro e saíram em disparada. Na fuga, pegaram sentido contrário. E colidiram com o veículo. Mataram umas vítimas lá. Foi a mesma discussão. E é dolo eventual ou culpa consciente? Neste caso, julgaram como culpa consciente.
Por quê? Qual a justificativa? Numa Olha, dessas. não vou dizer que eu concordo com o Sim, julgamento. sim, óbvio. Foi um julgamento. Disseram o seguinte: olha, eles pegaram a contramão nesse sentido, mas eles tinham absoluta certeza que eles conseguiriam fazer essa fuga. Não é que eles... tô nem aí se eu matar alguém. Não, eles queriam fugir mesmo. Não é que eles queriam se acidentar e ser pegos pela polícia. E por isso que nesse caso encaixaram uma culpa consciente. E eles nem foram a júri. Então foi um homicídio. Então, assim, é um negócio bem subjetivo, né? Em certo momento. Porque você está trabalhando muito com o querer, a vontade, aquilo que se passa dentro da cabeça da pessoa. Como que você lê a mente de uma pessoa? Não é possível, você tem que analisar os atos. Então não é à toa, e nós temos essa característica dos tribunais, que um caso em um determinado tribunal é julgado de uma forma, e no outro tribunal o caso idêntico é julgado de outra forma. Então acontece isso no direito penal. Olha só que situação. Os juízes eles se apegam ali a alguns detalhes, mas nós não podemos dizer o tempo todo que são decisões perfeitas. E que nem nós comentamos no começo. Então o nosso ouvinte agora pode até, inclusive, estar indignado com essa decisão. Mas são decisões ali dia a dia. Mas tudo bem. Falamos agora das condutas. Nós passamos a análise ali do nexo causal. E aqui... É porque são três que você falou, para o pessoal não se perder. Conduta, uma conduta, um resultado nexo causal, e nós temos a tipicidade também. A tipicidade. Nós temos o nexo causal. Então, sua conduta, vamos imaginar uma conduta, uma ação, gerou um resultado morte. Só que essa morte tem que ter uma relação com a conduta. E aqui nós temos umas teorias bem legais do direito penal, que temos uma teoria mais nova, que inclusive se chama teoria da imputabilidade objetiva. É o nome dessa teoria. E ela deu início num caso famoso dentro do direito, que foi da seguinte forma. Era uma festa de formatura, e a festa de formatura, aquela anarquia, né? Cachaça, o povo bebendo, se drogando. E, por um determinado momento, uns amigos pegaram outro amigo, todo mundo bêbado, todo mundo drogado, pegaram um amigo que estava bêbado e drogado, fizeram ali um balanço com ele e jogaram dentro da piscina, uma piscina que era rasa, dava pé à piscina. O cara caiu na piscina, mas ele estava muito bêbado e não conseguiu sair da piscina e se afogou. Todos eles foram processados por homicídio culposo aqui nessa situação. Que não tinha intenção de fazer isso, mas não é que nem assumiram o risco. Não tinha intenção. Foi observado ali pelo Ministério Público. Então, eles foram ditos no seguinte sentido. Na teoria da imputabilidade objetiva. Essa teoria, ela tem que pegar o risco. Quem criou o risco? Nós observamos nas condutas dos colegas que eles tiveram uma conduta, uma ação, jogaram a pessoa na água e a pessoa se afogou. Mas nós temos uma quebra do nexo causal porque os tribunais entenderam o seguinte: ele não morreu por causa da conduta dos amigos. Mas porque ele estava bêbado. Ele morreu porque ele estava bêbado. Então, nós temos que analisar o risco aqui nessa situação. Quem criou o risco? Quem criou o risco foi ele mesmo, no momento em que ele utilizou muita droga e muito álcool. Então, daí nasceu aquela teoria da imputação objetiva. E nós temos outro caso cômico. Olha, esse é interessante. Uma galera praticou um crime de furto, roubo, não me recordo ao certo. E fugiram e a polícia foi atrás. Em um determinado momento, eles pararam os carros, a polícia parou o carro, os caras pararam o carro, começaram a troca de tiro. E um dos tiros, o policial errou a pontaria e acertou uma vítima, um carteiro que não tinha nada a ver com a situação.
Aí ficou discutindo, olha, quem que foi que praticou, quem que deve ser punido aqui nessa situação? Porque o tiro saiu da arma do policial. Cara, tem muita discussão sobre isso nos jornais, né? Que a polícia vai fazer uma operação e o pessoal morre. E, de acordo com essa teoria, quem criou o risco não foram os policiais, mas foram os criminosos que não atenderam o pedido de... Olha, vocês estão presos, agora mão na cabeça. Eles não atenderam, que era um pedido legal, no sentido de está dentro da lei. Eles não atenderam, criaram uma situação de risco, que foi a troca de tiro. O policial, ele estava dentro da legalidade com a troca de tiro. E nessa troca de tiro, criada pelo risco dos criminosos, alguém morreu, independente se foi da arma ou não do policial. Caramba, muito interessante isso, hein? Interessante. Inclusive, tem... eu não consigo... você não acha muita aplicação. Mas eu vejo uma aplicação dessa num crime de latrocínio. Eu vejo a possibilidade. Então, um cara ele vai fazer o roubo com o outro. Um roubo, a mão armada. Numa residência, pode ser numa residência. Chegando lá na residência, entrando na mão armada, o dono da residência saca a arma de fogo que ele tem e manda bala. E mata um. De acordo com essa teoria, eu vejo que um dos criminosos criou o risco para o outro. E um dos criminosos deve responder pelo crime de latrocínio. É uma visão que eu tenho aqui dessa situação. Latrocínio é quando alguém mata. Famoso roubo seguido de morte. Mata para roubar, ou então depois que rouba, mata. Então, a morte foi de um próprio criminoso. Porém, eu observo que o outro que criou o risco para a situação deveria responder sim por latrocínio. Não é muito... Teve muita discussão sobre essa teoria aqui do latrocínio e ela acabou não encaixando. Então, hoje nossos tribunais não adotam ela, mas eu vejo um sentido nela. Agora, pensa da seguinte forma. Teoria do risco. Então, nesse sentido, olha, criando o risco. Não, ainda dentro desse negócio do nexo causal, Uhum. Até onde vai esse nexo causal? Porque vamos para uma seara filosófica, no sentido. Eu dou um tiro em você. Esse tiro não pegou em órgão vital nenhum, mas, obviamente, alguém chamou o SAMU e o SAMU está te levando. Uhum. E é claro que você não vai ser morto por esse tiro. Não pegou órgão vital nenhum. Mas o motorista do SAMU, para poder pegar o jogo do Brasil à noite, meteu o pau na ambulância e deu de cara com o caminhão. E você morreu dentro da ambulância. Aí, esse é clássico. É clássico. Você prova de direito penal, aparece demais. Sim, de um lado, pode ter alguém que pense, olha... Não tem culpa. Quem matou o Pedro foi o caminhão. E de um outro lado tem alguém que pensa agora, no momento, não, mas ele só estava na ambulância que foi enxertada pelo caminhão porque ele tinha levado um tiro que você deu. Até onde vai esse nexo? Nossa, nós temos uma característica do nexo causal que é o risco de você voltar ao infinito. Ad infinito. Exatamente. Eu vou piorar. Pegou num órgão, pegou no rim do cidadão, no pulmão. O pulmão dele começou a encher de sangue. E se ele não chegasse em 10 minutos no hospital, ele morreria. Só que no caminho, cara, ele passa o sinal vermelho lá e pega e aquela pancada toda. Eu morro. Morro por causa da pancada. E não por causa do tiro. Aqui nós vemos uma relação de causalidade. Só que é uma causalidade que por motivo superveniente, ou seja, que aconteceu na frente, de uma causa que por si só causou o resultado. Tudo bem. Eu até tive... Se eu não tivesse dado um tiro naquele cara, uma facada naquele cara, ele não tinha entrado na ambulância. E dentro da ambulância, e ele não teria morrido por causa do capotamento, do acidente da ambulância. Só que neste caso, o acidente da ambulância por si só que causou o resultado morte. A rompimento do nexo causal. Já foi definido pelos nossos tribunais. Claro que tem uma galera que não aceita, mas já foi definido pelos nossos tribunais. Da mesma forma, quando pega fogo no hospital ou algo do tipo. Diferentemente, se o agente ele está lá no hospital, ele pega uma infecção e morre. Essa infecção ele pegou por causa dos ferimentos dele. Aí nós vemos uma relação de causalidade.
Agora, do contrário, não é aceito pelos nossos tribunais. E tomar muito cuidado com essa teoria do ad infinito, porque... Pensa da seguinte forma. O cara, um certo dia, ele entra numa briga e dá uma pancada na cabeça dele, e depois dessa pancada na cabeça dele, ele fica de cadeira de rodas. Um certo dia, ele vai pro cinema, o cinema pega fogo. Ele de cadeira de rodas, ele não consegue, né? Ele fica lá. Tem como nós punirmos a pessoa que deu a pancada na cabeça dele? Não tem. Porque nós temos que fazer a seguinte pergunta neste momento. A pessoa que deu a pancada na cabeça dele queria que ele morresse num incêndio? Lá dentro de um cinema? Não. Então é sempre essa pergunta. Olha, queria que morresse num incêndio, que tinha o dolo, quem criou... Porque senão a gente fica voltando. Mas e a mãe do criminoso? A mãe do criminoso tem que ser punida também. Quem mandou parir esse filho criminoso? Então, temos que ter cuidado em relação a isso. Então, nexo de causalidade. Teoria do risco, né? Teoria da imputabilidade objetiva, mas também teoria de... O agente teve a vontade de fazer isso? Ele queria este resultado? Nós temos pouco tempo para falar aqui, mas isso é tudo bem certinho, tudo bem explicadinho. Mas um caso que eu queria colocar aqui pra gente é o seguinte. Então imagine lá o genro, ele cansou da sogra. Ele quer dar cabo da vida da sogra. Acontece muito. muito mesmo. E daí ele já jogou veneno na comida da sogra, só que ela adquiriu aquela imunidade natural, ela come veneno com comida, não muda mais nada na vida dela. Porque a víbora, ela é imune ao próprio veneno, né? Exatamente. E daí ele tentou de todas as formas e não consegue. Até que ele tem uma brilhante ideia. Fala o seguinte, eu vou dar um presente pra minha sogrinha. Chega pra sogrinha e fala assim, olha sogrinha, comprei uma viagem para você. No monomotor, ano 1990, para sobrevoar a Amazônia. Dele olha lá no calendário, o pior dia, o dia que mais vento, o dia que vai ter aquela tempestade. Olha, que legal, sogrinha, vai lá, né, dá um passeio de avião. Considerando que ele não fez qualquer sabotagem no avião, é só um avião antigo. Mas ele sabia que tinha um grande risco e falou, não, esse avião vai cair. Vai cair, eu finalmente vou conseguir matar a minha sogra. Dia tempestuoso. Não, a pior condição possível. E dá lá pra sogrinha a passagem aérea. A sogra toda feliz vai. Assim que o avião decola, ele fala, vai cair, vai cair, vai cair. Um avião sobrevoando. Não deu nem outra. Um raio atinge o avião. Nem sei se isso é possível, um raio atingir o avião, mas tudo bem. Não, é possível. É possível. Mas não acontece nada, o avião é preparado. Tá, mas nesse caso aconteceu. O avião cai e finalmente ele consegue dar cabo da vida da querida sogrinha dele. Ele responde criminalmente por isso? A resposta é não. Porque é um risco normal, é um risco aceito. Tem aviões sobrevoando todos os dias que não cai. Ele simplesmente deu sorte daquele avião ali cair. Ele não foi lá, ele não sabotou. Era um avião que estava tudo correto. Era um avião antigo, mas estava tudo certo. Ele só deu sorte. Ele deu sorte. Então há um rompimento do nexo causal aqui também. É o mesmo caso em que a namorada, cansada da existência do namorado, ele pensa ela fala assim, nossa, hoje eu vou matar esse garoto. Sabe que ele é um guloso. Fala, não, já sei como tirar a vida dessa pessoa. Que come assim desesperadamente, ela vai numa peixaria. E nessa peixaria ela pede o garçom, me vê determinado peixe, vê uma traíra. Quem comeu traíra sabe que é aquele monte de espinho. Assim que chega a traíra, o namorado começa a comer desesperadamente e ela torcendo, engasga. Chega um momento que não dá outra. Entra uma espinha, ele começa a engasgar e morre engasgado. Teve o dolo de matar.
teve o resultado morte. Só que quem criou o risco? A própria pessoa. A própria pessoa que comeu desesperadamente. Tem pessoas o tempo todo em peixarias. Só o bobão ali que morreu naquela situação. Então essa teoria da imputabilidade objetiva é muito interessante, muito discutida. E não é algo que você vê escrito. Não tem no nosso Código Penal. Que foi criado por um legislador. Não é algo construído doutrinariamente. Ou seja, pessoas que estudam direito penal foram lá e criaram essa perspectiva do direito penal. Depois, é muita coisa para falar sobre fato típico. Rapaz do céu, tô pensando aqui. Mas é muita coisa mesmo. Bem, nós temos a característica da desistência voluntária, do arrependimento eficaz, do crime impossível. Então, por exemplo, crime impossível, tem até uma pessoa fica indignado com o crime impossível. Mas a pessoa pegou uma arma de fogo e apontou para outra pessoa e puxou o gatilho, só que não tinha munição dentro da arma de fogo. Era possível matar aquela pessoa? Não. Cometeu algum crime a pessoa que deu um tiro? Tentou atirar? Nem tentativa. É isento de pena, não era possível o crime acontecer. Então ela é isenta de pena. Não cabe uma tentativa de homicídio aqui nessa situação, no crime impossível. Nós temos muitas características que é bem interessante. Em outra oportunidade dá pra gente falar, eu tô vendo aqui que nosso tempo tá se esgotando. Então, rapidinho, que isso aí é muito legal, porque a gente vê isso direto naqueles programas jornalísticos sensacionalistas e tal. O cara com arma de brinquedo. É impossível matar alguém com arma de brinquedo. Então, se ele ameaça, eu vou te matar e tal, eu vou te dar um tiro, não sei o quê, né? Tipo, destrava a arma e fala, não, você vai morrer, me passa o seu dinheiro e tudo mais. O cara não vai responder por tentativa de homicídio em nenhum momento. Nenhum momento. Nesse caso aqui mais específico, dentro do roubo, nós temos a qualificadora que é um roubo à mão armada. Sim. Que a pena aumenta. Se a arma for de brinquedo, a pena nem aumenta. Se a arma for de brinquedo, um simulacro. Se ela não for capaz de causar uma lesão mesmo. Então, praticou um roubo à mão armada, mas era uma arma de brinquedo, não temos uma agravante dentro do crime de roubo. Outra característica do crime impossível é que não é possível você matar mortos. Então, impropriedade absoluta do objeto, que é o que nós chamamos, o termo mais técnico. Então tá, você quer matar alguém, e você entra de fininho na casa dessa pessoa, entra com uma arma de fogo, vê a pessoa deitada, só peca a bala na pessoa. Mas depois lá indo lá, observa que a pessoa já estava morta, ela teve um infarto ali dormindo, já morreu. Você não comete o crime de tentativa de homicídio. Por quê? Como que você vai tentar matar uma pessoa que já está morta? Então, nesse sentido, ele no máximo ali, ele comete um crime de desrespeito aos mortos. Outra coisa interessante, olha, por que é muito importante você saber isso? Mas, Pedro, nesse exemplo ainda, de tentativa de matar cadáver, eu sou bandido, meu parceiro também, e a gente tá num confronto policial e meu parceiro desfere um tiro bem na cabeça de um policial. E ele já cai e eu em seguida dou mais 2 tiros no peito dele. Só que o que matou o policial nesse confronto foi o tiro na cabeça que meu parceiro deu. Eu já atirei em um cadáver, não mais em uma pessoa com vida, portadora de vida. Também vai se aplicar ou por estar ali conectado, eu e o meu parceiro num tiroteio, por exemplo, dá para ligar também? Olha, que a gente tem que ter um pouco mais de cuidado. Um pouco mais de cuidado, porque realmente a gente cai em erro. Se os dois estavam com ânimos iguais ali de atirarem nos policiais, os dois respondem pelo homicídio. Mas agora vamos supor vamos melhorar a história, né, aqui para nós conseguirmos encaixar o nosso objetivo, que é do crime impossível. Mas nesse caso, pelo que eu imaginei que veio dentro da minha cabeça, os dois respondem por homicídio. Quando que um não responderia por homicídio? Explicando, os dois respondem por homicídio porque, apesar do tiro ter sido de um, os dois tinham a vontade e os dois buscavam a finalidade de morte do policial. Certo. Agora vamos supor em outra situação, envolvendo as mesmas vítimas. Um cara, ele sai ele tá num determinado momento, ele troca tiro com um policial, ele sozinho, mata o policial.
Chega o outro ali, ele não participou do tiroteio, não participou de nada. Ele olha, não gosta do policial e dá mais 2 tiros no peito do policial. Esse que depois veio e deu 2 tiros no peito do policial não responde por homicídio. Porque agora nós conseguimos quebrar o vínculo de um conluio lá com a primeira pessoa. E é interessante aqui, olha a seguinte forma. Dentro da legítima defesa. Então a legítima defesa tem muito aquilo do excesso. A pessoa agiu em excesso ou ela não agiu em excesso. Em outra oportunidade nós vamos ter comentado a legítima defesa. Mas basicamente a legítima defesa você serve para se defender. Então uma pessoa vem em sua direção te agredindo. Você tira uma arma de fogo e aponta para ela e ela já colocou a mão na cabeça. Pronto, você não pode dar um tiro. Porque a defesa já ocorreu. Então é para se defender. Para parar a agressão, que é uma agressão iminente. Mas tá bom. Você veio, a pessoa veio em sua direção, você sacou a arma de fogo, você deu um tiro. Né? Porque ela não parou nem nada. Esse tiro pegou já no coração, na cabeça dessa pessoa, ela já morre ali na hora. Você com muita raiva, tomado pelo ódio, ainda pega sua arma de fogo e descarrega na pessoa deitada no chão. Houve excesso. Nós não temos dúvida. Mas como o primeiro tiro já matou, os outros tiros se tornam crimes impossíveis. Então ele não responde mais pelo homicídio, mas ali pelo desrespeito aos mortos, né? Algum crime em relação nesse sentido. Bem interessante, assim, essa questão. Tem muita coisa a ser dito. Muita coisa a ser dito. Então, dentro do fato típico, depois do fato ilícito. Então, um fato ele pode estar previsto no Código Penal como crime, mas não significa que esse fato é ilícito. Então, nós temos algumas excludentes de ilicitude. Por exemplo, como nós acabamos de conversar aqui, que é a legítima defesa. Mas nós também temos outras. O estado de necessidade. O exercício regular do direito. Exercício regular de um direito. Um caso simples de exercício regular de direito é a cerca elétrica que você coloca na tua casa. Se for tudo dentro das normas, uma pessoa chegar lá e tomar um choque na tua cerca elétrica, morrer, ter um ataque do coração, obviamente tem que estar dentro das normas das cercas elétricas e avisado que é uma cerca elétrica. Você não responde por nada. Exercício regular de um direito. Estrito cumprimento do dever legal. E depois nós temos a culpabilidade ainda. Tem outras suas divisões. Então, o agente ele é culpável ou esse agente não é um agente culpável no sentido de esse agente ele é inimputável, ele tinha uma doença mental que possibilitava ele conhecer o caráter ilícito do crime ou então de segurar suas vontades, ou então era um agente que tinha como agir de uma maneira diferente. Então, são tudo isso dentro do direito penal. Tem muitas formas também de absolver uma pessoa, né? Dentro do... O que coloca grandes doutrinadores, olha, o Código Penal é a constituição do criminoso, do delinquente. Então, a primeira coisa que ele tem que fazer, na hora que praticou um crime, é abrir o Código Penal. O Código Penal vai... em grande parte estará a favor dele. Pedro, a gente já conversou mais de 1 hora, por incrível que pareça. Pois é. Passou bem rápido, ainda bem, sinal de que a conversa foi proveitosa. Já faço um outro convite para você, quando for possível, na sua agenda e tudo mais. Sim. A gente continuar nesse papo, que foi muito legal. Acho que conseguiu esclarecer bastante coisa para bastante gente, mas é óbvio que como é um assunto quase infinito, as dúvidas assim também são, né? Sim, sem sombra de dúvida. Mas é um bate-papo muito bom, muito gostoso. Assim, Pedro, muito obrigado pela presença, muito obrigado mesmo. E pode falar suas últimas palavras aí para a gente estar encerrando, cara. Sem muitas palavras de últimas palavras. Eu agradeço o convite e, sem sombra de dúvida, estou aberto para vir aqui criar um diálogo, conversar mais, de informar mesmo a população de alguns conceitos até mais básicos, porque os conceitos básicos já são gigantescos dentro de direito penal. Sim. Mas vamos marcar outro momento aí para nós falarmos de processo penal, que tem... Dá para nós conversarmos de algumas coisas que estão acontecendo aí recentemente, para tirar uma dúvida do pessoal, falar de um aspecto bem jurídico mesmo. Eu gosto bastante disso, de não falar com enfoque político. Então, não ter uma opinião distorcida com enfoque político, mas falar, olha, de acordo com a lei, deve acontecer isso. Se vai ser julgado de acordo com a lei, aí é outra história.
Mas eu gosto de sempre demonstrar esse aspecto jurídico aí. Para fins de esclarecimento é ótimo. Então tá bem. Pessoal, muito obrigado a todos. Até a próxima e tchau.